A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ageu Bente, sou superintendente da Convenção Baixo Amazonas e eu sou um amigo da missão e quero fazer um convite especial para você também participar, colaborando e nos ajudando nessa grande missão. Seja um amigo da missão. Mães especiais ou mães solitárias? O que tem de tão especial em ser mãe de uma criança com deficiência, se geralmente as mães se sentem ou acabam ficando mais sozinhas? Ficou pensativo? Vamos conversar sobre isso? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. É um quadro da Secretaria de Inclusão e o nosso desejo é levar até você mais reflexão sobre todos os assuntos que versam aí o universo da inclusão de pessoas com deficiência. Nós queremos criar novos conceitos, quebrar preconceitos, lançar novos paradigmas e assim levar a mensagem do reino cada vez mais para mais pessoas. Você acha isso importante? Então, vem fazer parte dessa missão com a gente. Acesse amigosdamissão.org. Faça a sua contribuição. Ajude este programa e todos os programas da TV Viva a Promessa a chegarem aí a todas as pessoas de todos os lugares do mundo. Bem, também compartilhe o link dessa programação. Faça isso com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Sabe aquele grupo de WhatsApp da igreja? O da família? O Facebook? Compartilha lá. Curte, comenta. Isso ajuda muito a gente a divulgar aqui essa mensagem, essa missão de inclusão, essa missão de amor para muitas e muitas pessoas. Bem, hoje nós estamos aqui num programa especial, porque esse mês é o mês das mães. Nós queremos falar aqui sobre esse assunto maternal, sobre ser mãe e sobre ser mãe de crianças com deficiência. E para conversar um pouquinho sobre esse tema, de uma forma bem gostosa, de uma forma leve, mas de muita importância, de muito peso, nós trazemos aqui duas convidadas muito especiais. A Elaine Cisilo, que está com a gente aqui, ó, lá no Zoom, lá da Convenção Sul. Elaine, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui, é uma alegria mesmo. Obrigado aí por dispor do seu tempo e vir participar desse papo aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês, mulheres maravilhosas, fortes, mães incríveis, vai ser muito bom esse papo nosso aqui, se Deus quiser. Ah, com certeza. Bem, a Elaine é mãe do Ian. O Ian, ele tem 12 anos, ele tem epilepsia e tem uma deficiência genética rara. Bem, nós também temos aqui uma outra convidada que também veio de longe, é a Elienay, Diaconisa Elienay, né, Elienay? Elienay, seja muito bem-vinda. Ela veio lá da Convenção Espírito Santo para bater esse papo aqui com a gente. Muito bom ter você aqui, Elienay. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite, Juliana. Obrigada. A Elaine também, conhecê-la. E a gente está aí, né? Nesse parâmetro, nessa vida de mães especiais, né? Uhum. E o tema vai ser muito legal. É bem... O tema promete. Promete. Né, tá prometendo, né, Elaine? O tema promete. A Elienay, ela é mãe de 3 meninas. A Vitória, que tem síndrome de Down,
Se você não conhece a Vitória, ela é a primeira diaconisa com síndrome de Down da Igreja Adventista da Promessa. A gente vai deixar o link da entrevista aqui, passa lá, que vale a pena, vale muito a pena conhecer a Vitória. E ela também tem 2 meninas gêmeas, 2 Anas, que eu confundo, é a Ana Clara e Ana Carolina. Ana Clara e Ana Carolina. Lindas as meninas. Bem, e também vai ter a Juliana Duque, que mais conhecida como eu mesma, que estou aqui, que sou a mãe do Pedro, a mãe do Samuel, e o Samuel tem autismo. Então, essas mães aqui, ó, que nós vamos agora conduzir um bate-papo para lá de especial, né, meninas? Isso aí. A gente precisa conversar um pouquinho sobre essa maternidade dita especial, né? Bem, para a gente começar esse bate-papo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ter um filho com deficiência tornou a maternidade de vocês mais especial, na opinião de vocês? Expliquem pra gente. Ser mãe do Ian, ser mãe da Vitória, minha Elienay, que também tem mais 2 outras Anas aí, que ela é mãe, torna a maternidade mais especial do que a maternidade já é, né? O que vocês acham disso? Vamos começar ouvindo aí a opinião da Elaine. Bom, eu digo que sim. É uma maternidade especial, sim, no sentido de que me jogou num mundo que eu não fazia ideia, que eu não conhecia. Não sei se para Elienay também pode ter sido assim, para você, Ju, mas eu comecei a conviver com nomenclaturas que eu nunca tinha ouvido antes, conhecer terapias, tratamentos, medicamentos que eu nem sabia que existia, não desmerecendo nenhuma das profissões, mas não fazia parte do meu dia a dia, eu não convivia com aquilo, né? Até porque eu não fui, e acredito que vocês também não, nós nunca fomos preparados para ser mãe de uma criança com deficiência, né? Então, num segundo momento também se tornou uma maternidade especial, porque eu me dei conta que o meu amor seria potencializado. Eu teria que acolher mais, cuidar mais. Não era aquele planejamento de que eu vou ter um filho, vai chegar a idade escolar, ele vai para a escola, eu vou trabalhar, pego ele no fim do dia, vamos passear no final de semana e vai ser tudo maravilhoso. Não é assim, né? A vida de uma mãe com criança com deficiência, ela se torna especial por ser diferenciada das demais, mas não é um especial melhor, né? Assim, não que seja ruim, não é isso que eu tô querendo dizer, mas é um especial de diferente, até porque não temos parâmetros conhecidos para comparar naquela hora, naquele momento, então se torna realmente uma maternidade especial e diferente. E para você, Elienay, a Elaine está falando, né, de como isso é como se a maternidade para ela tivesse dado um plus, né? Precisa de mais habilidades, precisa de mais tempo, precisa de mais dedicação. Exatamente, não é um livro, né? Sim. Livro que vai te trazer todas essas informações de uma hora para outra, né? Um manual, assim. Quando você se prepara na gravidez, você não se prepara para essa situação em específico, né? Mas até para a gente pensar também sobre isso, será que quando a gente tem o nosso filho, o primeiro, o segundo, será que a gente nasce preparada para ser mãe? Será que existe alguma mãe que nasceu pronta quando o filho chegou? Não. Ou será que toda vez, assim, toda mãe, quando pega o seu filho no colo, será que ela estava pronta para aquilo? Não é também diferente, um outro universo? E outra coisa, engraçada é que, eu não sei se vão me entender, até para os vulgos normais, né? Vamos dizer assim, vamos levar para esse âmbito. Nem para eles a gente não está preparada. Não estamos preparados. E eu digo isso dizendo que há 21 anos atrás, quando a Vitória nasceu, eu acho que era bem pior. Né? Era bem pior. Porque você saber, por exemplo, estava grávida, não tive outros acompanhamentos, eram os normais. E aí a Vitória nasce. Aí eu pergunto para ela, a doutora vem falar assim para mim, você sabia que ela é mongoloide? Como assim? Né? Você para e vê assim, como assim mongol? Eu nunca nem tinha ouvido essa palavra. E o que a Elaine falou é bem interessante, né? Você não está preparada. Você não está preparada para ouvir isso.
E ela falou, ela é que essas crianças, a doutora falando isso comigo, ela é dessas crianças bobas, sabe? Isso na hora, enquanto ela tá me costurando, ela tá falando isso, né? Então a gente não tá preparada nunca para nada. Principalmente para ouvir assim, desse jeito. E há 21 anos atrás, eu digo que a gente já tá um grande passo à frente. Há 21 anos atrás era bem pior. Se hoje nós estamos ainda assim nessa pegada lenta ainda, mas estamos caminhando, lá atrás a gente estava parado, estacionado, né? Há 20 anos atrás nós não tínhamos nada disso. Eles tinham títulos de que eram crianças, foi o que ela me disse, é uma dessas crianças que vai babar e você vai ter que tomar conta o resto da vida. E eu vejo hoje que não era assim. A gente para, olha, está repreendido essa palavra, mas não é só isso, né? Não está repreendido. Você vai correr atrás para buscar, para não ser aquilo que disseram que seria. E é potencializado. Essa maternidade tem que vir com tudo. Você não consegue aceitar isso e ficar, então tá bom, ela vai babar, ou ele vai, sabe, me dar trabalhinho e a gente vai... Não, eu não quero isso para a vida da criança, nem para a minha vida, né? E a gente se torna realmente ouças, né? Não põe a mão no meu filho, não fale mal dele. Mas, se a gente faz com as crianças que não têm deficiência alguma, com eles a gente há mais, muito, muito mais. Com eles dá um gás maior, na verdade. Tem que dar. Tem que dar. Até porque, igual você falou, antigamente, né, falar mongoloide, né, um termo pejorativo, a médica, né, falar isso para você é uma coisa que dá um baque mesmo para uma mãe de primeira viagem. Não é? Né? Uma mãe que acabou de pegar o seu filho. E a primeira filha, aos 21 anos, não tem nada na cabeça, a minha, né? Não tem nada na cabeça esperando isso. Porque muito assim, jovem. A gente só vai ler e estudar sobre isso quando a gente tem. Quando eu tô sentindo. É igual a Elaine falou, realmente. Depois disso é que eu fui buscar, saber o que era. Até então, né? Era um assunto que não estava nas rodas de conversa. Não estava mesmo. Não vou dizer que eu ficava conversando sobre isso o tempo todo. Claro que não. Mas depois se torna hábito. Qualquer roda de conversa, qualquer coisinha, qualquer festa, a gente está falando sobre isso, a gente está comentando sobre isso. Em famílias a gente vai falando e vai potencializando isso sempre. Sempre. E meninas, na opinião de vocês, né? E a gente está falando desse termo especial, a Elaine já potencializou esse especial. Não é um especial de plus, vamos dar uma festa, né? É o especial de ser específico, talvez, né? Precisa de cuidados mais específicos, um olhar mais específico, uma tecnologia específica para a vida, não é? Então, porque geralmente as pessoas falam que são mães especiais, os filhos são especiais, mas eles recebem menos convites para as festinhas de aniversário. Às vezes é muito mais difícil para esse pai, para essa mãe conseguir frequentar uma escola bíblica, né? Para conseguir ir no parquinho, enfim, para ter uma vida social de fato com essa criança. E para vocês, isso já aconteceu alguma vez? Vocês acham que é assim mesmo? Vocês acham que isso está melhorando? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Ou qual a experiência de vocês também, né, sobre isso? É isso que eu ia comentar. Eu vou falar da minha experiência, que por ser um pouco mais nova, entre aspas, né, assim, mais recente, pode ser bem diferente da Elianai. No caso, o Ian tem 12 anos, né, e ele sempre frequentou escola regular, né, processo de inclusão. Isso facilitou muito no sentido da convivência com as crianças, e eu sempre fiz questão de deixar muito aberto para perguntarem, para querer saber o porquê ele não andava, o porquê ele ainda não falava, o porquê ele babava, sabe? Deixei sempre muito aberto. Como eu sou pedagoga, eu convivia muito na escola também, com as professoras, com as crianças principalmente, que eu acho que é ali que acontece a inclusão real, entre as crianças, né? E eu sempre fazia as festinhas de aniversário do Ian na escola, porque era o ambiente onde ele convivia mais com crianças, até mesmo do que na família. Porque na família, geralmente, você vai encontrar as demais crianças, primos, nessas festas, né? Então, eu fazia na escola, fazia em casa, mas sempre fazia questão de ter na escola. E com isso, entre aspas, a presença dele, a convivência com ele foi quase que normalizada. Então, toda festinha que tinha fora da escola, ele era convidado.
Isso eu amava, ó, chego a me arrepiar no sentido assim de que eu sentia inclusão e as crianças já não viam mais diferença, porque o Ian era o meu amigo da escola. Se eu chamo todos os demais, eu chamo ele também, né? Então, teve momentos em que o Ian recebia cartinhas de que ele era considerado o melhor amigo do amiguinho. Olha, isso é o máximo de acontecer, né? Uma criança que não se comunica oralmente com as demais, que não corre para jogar bola com ele e é considerado seu melhor amigo. Isso achei fantástico nessa parte de escola regular, dessa convivência. Só que qual era o limitador, Ju e Elianai? Olha só, vamos para a festinha de aniversário. O Ian usa cadeira de rodas. Eu não conseguia ir em todas as festas de aniversário pela limitação de acessibilidade. Então, deixamos de ir em várias festinhas, não por falta de convite, então vamos dizer assim, a gente fazendo a base da inclusão, os pais elogiando muito essa questão das crianças conviverem com ele, aprenderem com ele, estarem normalizando essa consciência da inclusão, mas não se davam conta que a inclusão saía fora da escola, saía fora do convite, tinha que estar lá na casa dele, que eu não conseguia chegar com meu filho na cadeira de rodas até a festa onde estava acontecendo, né? Então, nós temos esse limite na escola bíblica também, para se chegar nas salas, não ter um banheiro adequado para se trocar a fralda da criança, no caso cadeirante que ainda usa fraldas. Então, a acessibilidade física também se torna limitadora para essa convivência social, que você ganha às vezes de um lado e perde do outro, né? Tem que caminhar junto, né? Tanto a aceitação, a inclusão, da conversa, de estar no meio, mas também ter condições de chegar até os demais locais e ter uma vida social mais ativa, né? Nossa, muito importante isso que a Elaine está falando, né? Então, é a inclusão que vem pelo sentimento, pela aceitação mútua, e como as crianças são espontâneas, né? Como elas demonstram isso com facilidade, né? Como elas incluem, olha, meu melhor amigo é o Ian, coisa linda, gente, né? Mas também que precisa estar no espaço, guardada, né? até hoje, assim, porque é demais, né? Você vê isso, né? Sem ser imposto, sem ser colocado, acontecer naturalmente, né? Mas você vê, se não fosse a convivência, dificilmente isso aconteceria, né? Então, o estar junto, o estar presente, o conviver junto, o falar do assunto se torna natural. E você, Linai, qual a sua experiência? A sua experiência é longa já, né? Porque Vitória já cresceu e agora já é diaconisa na igreja. Então, assim, é uma experiência aí bem ampla. Conta para nós. É interessante que o Ian e a Elaine, eles tiveram isso na escola. A minha experiência com a escola não foi boa, a princípio não. Aí eu resolvi, né, sair do trabalho mais cedo, eu falei, vou passar na escola que eu quero ver como é que tá. Aí quando eu cheguei lá, estavam todas as crianças fazendo atividade, tia, isso, professora, não sei o quê, Eu falei, nossa, se ela estiver ali naquele meio, tá bom. Quando eu me aproximo e olho pro lado, ela estava no chão, ela não estava numa carteira sentada, ela estava no chão, rodeada de brinquedos. Aí eu olhei, nossa, sabe aquele sentimento de dizer assim, professora, por que ela está ali? E eu fui para ela, fui para a professora e falei assim, professora, por que ela está ali no chão? Aí a professora, tudo bem, né, 20 anos atrás, vamos perdoar, porque a gente entende que não era a mesma coisa, não tinha essa mesma pegada. Aí a professora falou assim, ela não consegue interagir com as outras crianças. Como assim? A gente não tem alguém para ficar olhando ela não consegue interagir com as outras crianças. Eu falei, não, ela consegue. Sabe aquele desespero? Ela consegue, sim. Sabe aquele desespero de mãe? Que eu olho e falo assim, ela consegue. Uma dor, né? No coração da mãe. Eu falei, não. Aí eu fui para a direção. Aí a gente vira, leão, né? É uma leoa feroz. Aí eu fui para a direção e falei assim, diretora, eu não quero mais ela naquela sala. Eu não gostei daquela professora. Mas o que foi, mãezinha? Eu falei, ela tá lá no chão. E aí debulhei, porque a gente vem com todos os sentimentos, né? Sim. A gente vem com sentimentos porque eu não vou dizer que eu não fiz, eu fiz. Eu tinha preconceito contra ela, eu queria esconder. E aí, quando a própria mãe não entende isso, quando a família não entende isso, é muito mais difícil. E eu não entendia por quê. É tanto que eu não conseguia assimilar que ela seria diferente pro resto da vida e que mas até então eu tinha juízo, como diz a minha mãe. Né? Você ainda também, né? Tava maturando lá. Tava
todo mundo aprendendo. Então, quando eu chego lá e falo, diretora, eu não quero ela mais lá, a diretora me pôs sentada, me deu água, falou, se acalma, vamos conversar. E aí nós conversamos, eu falei, eu quero que mude. Eu não quero mais com aquela professora. E aí ela fez, tá bom, mãezinha, se é isso que você quer, nós vamos mudar. Mas eu acho que não é por aí, mas eu falei, eu só quero que mude. E aí o que eu comecei a fazer? Coitada da Vitória. Eu comecei a cobrar dela. Então tudo que as outras crianças faziam ela tinha que fazer 10. Entendeu? A gente começa a machucar eles, tipo assim, você precisa ser melhor, você precisa fazer, você não pode estar ali sentada. E aí você começa a sugar deles, sabe? Investir forças neles, que você às vezes acarreta até outras coisas, né? Que eles nem tinham, nem imaginavam, eles começam a se sentir. Eles começam a sentir, porque eles não pensam em nada, né? Eles querem estar lá fazendo. Eles estão de boa, né? Estão de boa. O negócio está na minha cabeça, né? Está em mim. E aí eu pedi para trocar. E aí ela trocou. E aí a gente vai seguindo. É legal, Linai, você tá falando essa experiência, porque eu tenho certeza que isso também acontece no coração de muitas mães, se não de todas. Também houve uma época que eu olhei para o Samuel e falei, se ele não tivesse autismo, o que ele estaria fazendo? Isso é preconceito, né? Às vezes a gente mesmo se pega falando, mas às vezes ele estava lá sentadinho, pequenininho, 2, 3 aninhos ali, e eu olhava assim, ficava parada também olhando para ele. Falei, se ele não tivesse autismo, será que ele não estaria lá fora, sei lá, brincando? O que ele estaria fazendo? E aí eu lembro que nesse momento que eu me peguei pensando assim, eu falei, cara, eu não tô aceitando meu filho. Sai isso, imagina. Né? Eu orei, coloquei na mão e falei, não, imagina. E aí eu comecei a olhar diferente para ele, né? Para mim isso é muito marcante. Porque, e é isso que você falou, tem muitos pais que demoram a aceitar, só que o próprio pai não admite isso para si mesmo. Enquanto ele não admite isso para si mesmo, ele está prejudicando o filho, que é o que você falou. Às vezes a gente está pedindo para o filho ser uma coisa que ele não é. Deus não fez ele assim. Não fez ele para ser assim. Não é o projeto de Deus na vida dele. O projeto de Deus é que ele seja assim. Né? Ju, é interessante que a Vitória eu deixei no hospital, né? Eu pirei o cabeção, sério. Terminou a hora do parto. Ela disse isso. E eu saí correndo. Eu sozinha. Segurando aquele negócio, aqueles pontos, e fui embora. Fui pro ponto do ônibus, e eu ia tomar um ônibus, eu ia para lugar algum, para coisa nenhuma. Eu não queria levar aquela criança para casa. E aí é onde a gente entra, a diferença que a gente tem, o grande diferencial é o Espírito Santo. Só ele. E aí o Espírito Santo fala assim, você tá aí, você vai deixar ela lá em cima sozinha? Ela é especial porque você é especial. Eu não daria ela para nenhuma outra pessoa que não fosse você. Então volte. E aí eu chorando, voltei. Mas é isso. Foi assim, passo a passo, tentando me ajustar a ela e ela a mim, né? E parar com essas cobranças loucas, esse negócio doido que a gente tem, né? Às vezes inspira e vai fazendo, querendo buscar uma coisa que você sabe que ela não vai te dar com esse retorno. O retorno não vai ser desse jeito. Será um retorno bom, claro, sempre bom, mas é de uma outra maneira, de um outro modo, bem diferente. Olha, meninas, a gente está conversando sobre isso, até coloquei aqui o roteiro aqui, né? Porque para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão da aceitação da criança, né? Porque às vezes as mães querem que o planeta Terra aceite o filho que ela mesma não está aceitando, né? Às vezes o pai quer que todo mundo aceite o filho, não olhe para o filho, ou tem pais e mães também, a gente precisa admitir isso, que a partir do momento que ela aceita o filho, ela acha que o planeta inteiro tem que aceitar também, daquele momento em diante, porque já que ela aceita, todo mundo tem que entender que o filho dela é assim. Mas às vezes ela demorou 10 anos para entender que o filho dela é assim. E ela quer que o vizinho, a igreja inteira, enfim, será que não falta também para nós, mães, essa consciência que o filho é nosso e que as particularidades daquele filho a gente demora para descobrir e para entender e para apoiar, e que não vai ser o outro que vai entender essas partes. A gente não precisa ter um pouquinho mais de paciência com os outros também? Vocês não acham? Eu acho. Eu acho que a questão da empatia cabe aqui muito bem, né? Porque assim como nós
como mães, né? Nunca tínhamos lidado com a situação de, às vezes até de conviver. Eu nunca tive na família, por exemplo, uma pessoa com deficiência. Então, e veio para mim uma criança, né? Eu como mãe, como a Lienay, como você, né, Ju, como mãe, o nosso papel é diferente. Mas você pensar na outra pessoa, como ela vai entender o seu filho com deficiência se ela também não teve essa convivência, né? Então, você se colocar no lugar dela. Muitas vezes eu escuto, vocês duas já devem ter ouvido muito, termos capacitistas, né, de pejorativos em relação ao filho da gente, que a gente sabe que vem de crendices, né, de coisas antigas e que vão sendo passadas e que nunca é quebrado porque a pessoa não teve oportunidade de aprender, na verdade. E eu acho que é um dos nossos papéis esse, a partir do momento que Deus nos capacitou, né, que o Espírito Santo nos elucidou, cabe a nós também ajudar essas outras pessoas a compreenderem, mas com carinho, porque nós sofremos. Vamos dizer a verdade, a gente passou por um processo de sofrimento, porque envolve muito amor, muito afeto, e nós precisamos acolher, mas dificilmente somos acolhidas, porque a visão da mãe é a mãe forte, a mãe segura, a mãe que aguenta tudo, mas nós também precisamos de apoio, né? Só que a gente pensar na outra pessoa que não teve todo esse processo de amadurecimento que nós passamos, nos faz responsáveis de ajudá-la a compreender o nosso mundo. Bem-vindo ao nosso mundo, né? Tem até um vídeo na internet que fala bem-vindo à Holanda, né? Que você se planejou para ir para a Itália e acabou caindo em Holanda, né? Então, venha ver a paisagem linda que a Holanda tem também, entendeu? Eu vou te apresentar. Então, cabe a nós também, dentro do nosso convívio social, começando na família, né? Começa dentro de casa, porque é pai, é avó, é avô, é tio, tia, tem que ser ali, porque é o seu núcleo, é o seu primeiro local. E depois você vai expandindo. Conforme o seu nível de convivência vai aumentando, você vai indo também, né? Em relação às questões médicas, que a gente vai buscando mais conhecimento, e a gente vai com palavras traduzidas, né, passando para nossa família. Eu montei um grupinho no WhatsApp e eu acabei um grupo para ir explicando essas situações que ele estava passando, mas sempre eu tentava traduzir tudo, porque as pessoas não são obrigadas a compreender termos que nós demoramos tanto tempo até para entender, né? Então, acho que assim, Ju e Helena, a empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, não julgar também, né? Assim, como que você não entende? Olha a palavra que você usou, você não pode falar assim com meu filho. Uma vez eu briguei no hospital, porque a pessoa falou assim, nossa, seu filho... Ela falou assim, você tem atendimento preferencial porque o seu filho é especial, né? Eu falei, claro que meu filho é especial, o seu não é? Todo filho é especial. E comecei, não precisava, vocês entendem assim, que é uma questão que você pode amenizar, suavizar, levar a pessoa a ter um entendimento mais amplo daquilo de uma forma mais tranquila, se pondo no lugar dela, né? Eu também não sabia. E até se frustrar menos, né, Elaine e Lienay? Porque às vezes a gente espera uma coisa do outro que o outro não tem para dar. Então esse amor todo, essa empatia toda com o nosso filho, né? Tudo isso que a gente espera que o outro tenha, né? Essa compreensão que a gente às vezes demorou tanto para ter também, às vezes a gente se frustra quando a gente não recebe do outro, ou quando não recebe na família ou na igreja, né? Então, talvez esse se colocar no lugar do outro ajude a gente até melhorar essa frustração que a gente tem, que o mundo inteiro aceite agora essa criança, do jeitinho que ela é, que todas as rampas se abram na nossa frente, né? Que todos os termos técnicos sejam muito bem aceitáveis, entendíveis e aplicáveis, né? Porque agora todo mundo tem que saber, porque já que eu sei, né? Então, essa ideia da empatia não ajuda também a melhorar essa nossa frustração? E ajuda tanto, Ju, que, tipo assim, por exemplo, Ju e Elaine, a gente vai para a igreja, né? Nós saímos do contexto secular, hospital, da casa, eu, ela, nós, família, aí vamos para a igreja. É interessante que há 21 anos atrás, numa igreja chamada Vila Carolina, em São Paulo, os irmãos não só nos abraçaram,
sabe, os irmãos abraçarem. Eles abraçaram. E tem um presbítero que eu amo, o presbítero Orlando Geraldo e a Maria Dias. Ela falava assim, vocês são os meus filhos mais velhos. Eu e o pai da Vitória, né? Vocês são os meus filhos mais velhos. A Vitória é minha netinha. Então, eles cuidaram de nós. Por não ter família em São Paulo, então, eles cuidaram da gente. Minha mãe não mora em São Paulo, então não morava. Então, eles nos abraçaram. E aí foi muito interessante. Porque conversando com a Maria Dias sempre, né? Ela falava assim, Li, você precisa pedir perdão para a Vitória. Eu falei assim, pedir perdão? Eu? Por quê? Eu sou a mãe dela. Eu sou a mãe, como assim? Vou pedir perdão para a criança? Eu vou lá dar, né? Aí ela falou, você precisa. E aí, eu entrei num particular e falei assim, Deus, no que eu preciso? O que veio à memória? O momento em que eu a rejeitei lá no hospital. Ah, mas ela nem sabia. Ah, sabe. Ela sente. Toda criança sente. Toda criança sente quando você não gosta dela, quando você está ali, né, com ela, porque, né, é sua filha, você tem que cuidar mesmo. Então, e aí, no momento, no final de ano, me lembro como hoje. No final de ano, eu vou lá na frente agradecer, né? É o primeiro ano dela, vou lá na frente agradecer. Agradeci por tudo e falei assim, gente, quem tá com a Vitória? A irmã soltou, pôs ela no corredor, na porta da igreja, e ela virada pra dentro. E aí eu falei assim, Vi, a mamãe, isso já, toda a igreja já chora, a gente já chora. Chorando então aqui, toda a igreja já chora, eu tô chorando. E aí eu falei assim, Vi, eu preciso que você perdoe a mãe. Oh, meu Deus. Porque eu deixei você lá no hospital e eu quero que você me perdoe. E aí foi muito interessante, ela veio de lá pra cá, assim, num abraço. Eu entendo que ela tenha entendido, eu te perdoo, mamãe, né? Você era boba, você não sabia de nada. Sua boba, mamãe. Aí nós nos perdoamos. E daí pra lá, tudo que gerava em torno dela era mais fácil pra mim. Era mais fácil pra ela. Era mais gostoso trabalhar com ela. Era mais gostoso lidar. É tanto que ela hoje é a primeira... E eu choro toda vez, tá? Todas as vezes que eu vou falar sobre isso, eu vou chorar. E ela é a primeira diaconisa com síndrome de Down da Igreja Adventista da Promessa, uma igreja com 90 anos. Então é muito gratificante. Muito gratificante. Para mim é emocionante ouvir a Helenay contar isso. Eu vi a Vitória pequitotinha, né? Mas também pelo fato do papel da igreja. Olha a importância do ser igreja. É como a Helenay já falou, como a Elaine já falou, é a atuação do Espírito, a iluminação do Espírito, que trouxe ali para Helenay verdadeiros pais que a amaram ela, o esposo, a filha, aconselharam, cuidaram e acolheram. E esse é o poder do amor, esse é o poder do acolhimento, né? Que pega uma família, às vezes, que está ali quebradinha, com uma dificuldade, às vezes tentando caminhar, e vai lá, ó, e abraça. É o abraço de Deus, não é? Esse é o abraço de Deus que nós, como igreja, né, e vocês, como igreja, né, precisam proporcionar, porque é o corpo de Cristo, né, a família de Cristo, e abraça, e como faz diferença, né? Faz diferença. Olha só, muda totalmente a vida de uma criança. De uma criança. De uma família, de né? Uma família. De uma família. Né? De uma família. E meninas, agora a gente está falando, né, dessa parte de quando a gente se defronta com essa criança que é filho, que é especial, né, que tem um diagnóstico, que vai ter aí uma necessidade de longa permanência aí por toda a vida, que não é fácil esse primeiro impacto. Mas e o segundo impacto? E quando passa o primeiro impacto? A minha pergunta para vocês é, vocês são mães felizes? Vocês são mães realizadas? Quantos de vocês receberam o primeiro impacto? O que aconteceu? Vocês ficaram com depressão? Vocês ficaram doentes? Como é que foi? Demorou muito para vocês irem para o segundo impacto? E o segundo impacto? É bom ser mãe do Ian? É bom ser mãe da Vitória? É bom ser mãe do Samuel? Ótimo, lindo. Amo. E aí, meninas, como que é? Quem fala primeiro? Vai. Pode. Não, eu ia dizer que, para mim, aconteceu uma coisa... Para mim e para meu esposo. Foi uma coisa interessante pelo Ian ter uma doença rara, que não tem nome, porque ela não se encaixou em nenhum caso já conhecido.
E isso fez, e quando você tem, por exemplo, né, não estou comparando, porque não se compara as deficiências, né, cada um tem suas limitações, suas potencialidades. Mas, por exemplo, a sua filha tem síndrome de Down, né, Eliana? Você vai procurar fazer o quê? Pesquisar sobre a síndrome de Down, como que é o tratamento, o que ajuda, né, o que pode favorecer. Agora, quando não te dizem um nome de uma determinada doença que seu filho tem, você não consegue materializar aquilo. Então, para nós foi um processo difícil nesse sentido, porque se você materializa, entre aspas, a doença, você vai se preparar, se organizar e vai fazer o que tem que ser feito. Então, como isso não aconteceu para nós, não teve essa fase, a gente sempre caía numa questão assim, de cada intercorrência, um remédio certo e de repente a terapia adequada, tudo seria resolvido. Mas não era assim, né? Demorou para nossa ficha cair. Nós também passamos o nosso filho por essa questão de sofrimento. Eu digo que é sofrimento porque a gente deixa de enxergar a criança como criança e bota eles para se adequar, para normalizar, para consertar num número de terapias absurdos, num tratamento às vezes que é muito invasivo, num medicamento que deixa seu filho fora da realidade, para tentar tirar esse atraso que falam que ele tem, para tirar esses termos absurdos que vão caindo na nossa cabeça, né, de uma hora para outra. E aí vem o Espírito Santo, vai te conduzindo e dá aquele clique. Eu falo que é um clique, porque parece que é de uma hora para outra, que você pensa assim, como eu não pensei nisso antes? E você para de olhar para a doença, para de olhar para o prognóstico e começa a olhar para o seu filho. Foi aí, para mim e para o meu esposo. Quando a gente parou, o neurologista dele fez uma pergunta chave. Ele perguntou para nós: nossa, quanta terapia o Ian está fazendo, mas ele está feliz? Como assim? Eu não fiz essa pergunta? Como que eu não fiz essa pergunta? Né? Então, você olhar para ele e perceber, ele está feliz com essa vida que nós demos para ele, com essa rotina intensa de terapias de 40 horas semanais, às vezes, de estímulo, para tentar o quê? Ele não vai sair dessa deficiência assim, ele vai melhorar sua qualidade de vida, mas com as terapias adequadas, dosadas na quantidade certa. Mas ele não vai deixar de ser deficiente. Né? Então, até isso se organizar na cabeça da gente demora, é sofrido, mas quando acontece, vem a felicidade, Ju, que você estava perguntando. Aí vem. Por quê? Porque você para de ficar pensando no seu filho, quando o Ian falar, quando o Ian andar, não, e o hoje? Hoje, agora nós estamos aprendendo, nós já aprendemos, né, graças a Deus, a viver o hoje, a contemplar os pequenos milagres, se dá para chamar de pequeno, porque todo milagre é grandioso, né? Mas os milagres do dia a dia que Deus nos permite ter, entendeu? Então, eu posso te garantir que hoje somos felizes porque nós somos gratos por mais um dia de vida e pelos milagres que conseguimos viver e enxergar a cada dia, né? Então, e eu acho que o ponto está aí, olhar para a criança, olhar para esse ser humano perfeito que Deus fez ali na condição que ele é e priorizar a sua felicidade, que vai ser a nossa felicidade também. Qual mãe que não é feliz vendo o seu filho feliz, né? Isso tem até acho que um ditado, desculpa, que fala sobre isso, né? A felicidade dos filhos são a nossa felicidade também, é a nossa felicidade também, né? Então, eu posso te garantir que hoje eu sou feliz por ver o Ian dessa forma que nós vemos hoje. E você, Lienay? Para Elaine mudou o olhar, né? Mudou o olhar e agora ela enxerga o filho. Passou a enxergar o filho. Até esse caminho, até isso acontecer, é longo, né? Uma caminhadinha, assim. Mas quando você chega lá e você olha e você observa que ele tá diferente, né? Ele tá diferente. Ela começou a ser diferente. Ela começou a sorrir mais. Ela começou a brincar mais. Ela começou a fazer desenhos. Porque até então, o que ela tinha era realmente isso, era terapia. Terapia, vamos para pai, 50 vezes no ano. E assim, tipo, né? Antes era todos os dias, agora uma vez a cada 15 dias. E aí foi indo e foi diminuindo com profissionais e ficando mais como família, como mãe.
né? E aí ela começa a desenhar. E aí eu me lembro, assim, primeiro desenho da Vitória. O pai, a mãe, ela no meio dá das mãos. Falei, bom, ela já tá me vendo de outra forma, né? Porque os desenhos dizem tudo, né? Fala tudo que eles pensam sobre nós. Então, bom, já estamos indo ali, né? E aí eu levo esse desenho para pai. Aí a profissional falou assim, que engraçado. Olha como ela vê vocês. Eu falei, por que, doutor, é ruim? E a gente já faz assim, por que, doutor, é ruim? Ela falou, não, deixa eu te mostrar os outros desenhos. Aí ela pegou meia dúzia de desenhos e me mostrou. Tava o pai, a mãe e a criança em qualquer outro lugar. O pai, às vezes só a mãe e a criança em outro lugar. E aí ela me mostra o desenho da Vitória, ela, vamos avaliar o dela. Olha onde ela está, no centro, no meio de vocês dois dadas as mãos. Isso significa muito para ela. Então você começa a entender que ela está ficando, ela está se sentindo feliz. Ela está vivendo. Então se ela está vivendo, eu estou vivendo. Então estamos bem. Né? A gente se ela está se realizando, eu estou realizada. Então a gente está indo bem, né? Então isso é muito interessante. E aí quando você começa a ver que eles estão felizes, é satisfatório. É satisfatório pra gente. É verdade. É como vocês já falaram, né? Se o nosso filho está feliz, estamos todos, né? A gente está feliz, não é verdade? E, meninas, já caminhando para o fim, né? Tá muito legal o bate-papo. Eu já olhei o tempo aqui, daqui a pouco o diretor me puxa a orelha aqui. Mas mães especiais ou mães atípicas? Qual termo vocês acham que é mais adequado para quando a gente fala de nós, né? Dessas mães que têm filhos com maternidades não normais? Se é que a gente pode falar essa palavra, né? Mas talvez não é que não é normal, é que ela é diferente. Ela é diferente. Não é que ela não é normal, ela é diferente. Ela é diferenciada. Eu lembro, só para colocar para vocês, quando vocês pensam, a Elaine já vai falar, que quando eu fui ter o Pedro, eu fiquei tão desesperada que eu comprei a Bíblia do bebê. É um livro assim desse tamanho. Eu li tudo e não li só ali. Eu li outros livros, eu li muita coisa, porque assim, era o meu primeiro filho e eu tinha aquela ansiedade, como eu vou dar conta? Quando ele chorar, como eu vou saber que ele está com fome? Como eu vou? Porque assim, eu olhava para as outras mães e as outras mães, o bebê chorava, fralda. Eu falei, gente, eu não tenho isso, eu não sou assim, né? E eu fiquei muito desesperada e foi uma amiga lá, Diaconisa Cleonice, lá de Santana, que me ajudou a compreender que não eram os livros, porque eu estava tão desesperada que nem roupa eu comprei pro Pedro, né? Não comprava roupa de bebê, quem comprou roupa foi minha mãe, depois meu marido, minha sogra, sabe? Não comprava, porque assim, atenção. Gente, e agora? Como vou dar conta desse serzinho, né? Então, quando nasceu Samuel, também. Parece que não, também. E a outra criança. De todas as formas, para mim, a maternidade é uma coisa divina mesmo. É algo transcendental, né? Mas é maravilhoso. E quando a gente tem um filho que tem alguma deficiência, alguma necessidade especial, às vezes a gente nem sabe o nome, né? Mas a gente reconhece. A gente reconhece o que ele precisa e a gente está ali para conduzir. Instinto, né? Isso é muito... Isso é ser mãe, né? Toda mãe é uma mãe. É verdade. Votem. Atípica. Então, essa questão do termo que você colocou, Ju, somos... Por isso que eu digo que todo filho é especial e toda mãe pode ser especial para dar conta dessa subjetividade toda que você colocou. E para cada um vai ser diferente. O choro da fome é diferente do meu filho, do seu filho e da filha da Elianai. Vai ser diferente, mas você vai conseguir identificar, a gente vai conseguir. Por isso eu não me ofendo quando me chamam de mãe especial, para ser bem sincero, porque eu acho que em outra situação, se eu não fosse, talvez eu chamaria as mães de crianças com deficiência de mãe especial, né? Então eu fico tranquila com essa questão de termo. E mãe atípica, para mim, eu acho que é novo, tá novo. Nem eu conhecia. Quando eu fui fazer meu Instagram, que eu dei uma pesquisada ali, eu vi que estão usando esse termo, que interessante, vou pesquisar. Então, assim, se não for do meio, não vai conhecer também o termo atípico. Então você acaba limitando também quem vai te reconhecer
quando se fala, sou mãe atípica, tá? E daí o que é isso, né? Então você também limita um pouco. E para ser bem sincero, em toda essa conclusão que a gente está tendo aqui de falar que os nossos filhos são perfeitos como são, né? O Samuel, a filha da Eliana, me perdoa, esqueci o nome, como é que é? Como é que é o nome dela? Perdão? Vitória, me desculpa. O Ian, são todos, assim como nós, imagem e semelhança de Deus. Então, somos perfeitos e são perfeitos. Então, me chame de mãe, simplesmente, porque meu filho mãe, com certeza. é tão perfeito quanto o seu, né? Então, somos, assim, eu me considero apenas mãe. Mãe. E você também. E é engraçado isso, a Helene tem razão. É mãe. É mãe. Dei o nome que der, né? Exatamente. É mãe. Reconhece o filho, assim, reconhece o cheiro mãe de do filho, Ian, reconhece. Mãe da Vitória, mãe do Samuel. A gente é muito visto assim. É mãe. Mas não é mãe atípica do Ian, mãe atípica. Não. Mãe, e nem mãe. Não é mãe atípica. Atípica é um termo novo, né? Novo. Especial é um termo mais antigo, né? Mas a grande questão é que nós somos mãe. E se você vai ser mãe para o seu filho, não importa, né? Se você for mãe de verdade, né? Porque hoje em dia a gente está vendo tanta coisa, né? Tá bem mas assim, mãe, né? Mãe mesmo mãe. É mãe para o seu filho, seja ele quem for, seja qual a necessidade que ele tiver, né? Tendo ele uma deficiência ou não, né? Passando por qualquer tipo de dificuldade na vida, sendo pequeno ou sendo grande. Já casados, não é? Minha mãe fala, filho criar, trabalho dobrado, não é? Desse jeito. Então, o que é mãe? Mãe é mãe. E às vezes sem palavras, né? O olhar dele você já sabe, você descreve a vida, o que ele está pensando, o que ele quer, o que ele vai fazer. E assim, é muito interessante. É o termo mãe. Mãe sabe disso. Mãe é o suficiente para nós todas mães. Mães, não é verdade? Mãe. Meninas, para a gente terminar, deixem uma mensagem para quem está aí acompanhando a gente. Qual mensagem vocês deixariam para esse pessoal aí, ó, nossos irmãos, nossos amigos que estão acompanhando aqui essa discussão, esse tema, e aqueles que vão acessar depois? Qual mensagem que parte aí do coração de vocês para todos eles e para todas as mães também, que às vezes estão passando por situações semelhantes que a gente já passou? Primeiro, Elaine, eu primeiro? Então? Elaine, né? Como a gente já começou assim, vamos obedecer a ordem, né? Eu acho que eu já estou na ordem agora. Desculpa que eu falo bastante, viu, Ju, Eliana, perdoa. Imagina. Mas no entanto falo bastante, eu queria deixar 2 recadinhos. Pode ser, Ju? Claro, fique à vontade. Então, assim, eu queria dizer, no inteirinho do que a gente já está vindo falando, olhem sempre para a pessoa com deficiência. Olhe para a pessoa, vírgula, com deficiência. Porque certifique-se de que ela está sendo bem assistida nas suas necessidades básicas. Proporcione qualidade de vida para ela, acolha, faz com que ela tenha um ambiente gentil, amoroso, feliz ao redor dela, que com certeza isso vai, como a Eliana falou, mudar a vida dessa pessoa, dessa criança, desse adulto com deficiência, independente. Apesar que isso é um trato que, se você olhar, prestar atenção no que eu disse, cabe para qualquer pessoa, né? O respeito à condição dela, não tente normalizá-la, não tente consertá-la, né? Respeite quem ela é, porque somos todos imagem e semelhança de Deus, independente de qualquer limitação ou deficiência. Em outros momentos eu comento assim que a deficiência acaba sendo mais uma característica da pessoa, né? Como alguém tem calvície, alguém tem baixa estatura, aquela pessoa tem a deficiência, mas ela continua sendo uma pessoa inteira, integral, né? E um outro recadinho, se vocês me permitem, agora em relação a nós, mães, vamos ver se vocês concordam comigo. Não nos chamem de coitadinhas, não somos coitadinhas por termos um filho com deficiência, tá? Somos felizes, podemos ser felizes e somos gratas a Deus pela vida que Deus nos concede, tá?
esse é um termo que eu brigo quando me chamam. Não sou coitadinha, eu sou feliz, meu filho é feliz. Na minha casa eu tenho um maternar leve, né, com a graça de Deus que nos capacitou para chegar nesse ponto. Então, sim, ter filho com deficiência não nos diminui e nos permite ser felizes também. Verdade. E eu ia começar dizendo respeito. Respeite, como respeita qualquer outra pessoa, respeite a criança ou o adulto em especial. Respeito. Às vezes ele não consegue alcançar o que você está imaginando ou não tem a mesma pegada que você está. Não está na mesma vibe que você, mas respeite ele. Você respeitando, o entorno é maravilhoso. Tudo gira, né? Tudo vai para frente, tudo prospera, só o respeito. E é assim que, na realidade, o respeito começa em casa, né? Sim. A partir do momento que eu começo a respeitar lá, a Vitória, no caso aqui, o Ian, o seu, quando a gente começa a respeitá-los como pessoa, né? Todo mundo vem junto. E eu acho que é bem legal. E concordo, não sou coitadinha, tá? Para com isso, esquece isso, né? A gente é muito valente, a gente é muito forte, a gente pode vir que a gente dá conta, mais ou menos. Mais ou menos. A gente dá conta sim. Não porque somos boas, né? Porque bom é Deus. Mas é porque Deus nos ajuda, sempre. Nós somos fortes, né, Eliana? Mas uma rede de apoio é muito bem-vinda, né? Então, ao invés de ser aquela mão que fica apontando para a gente, né, às vezes nos criticando, nos condenando, seja aquela mão que vem nos apoiar, por favor. Venha nos ajudar. Ofereça uma ajuda concreta, né? Ofereça, vou passar um café na sua casa, vou levar um bolo para você. Sim. Você tem alguma roupa para passar? Você quer tomar um banho mais demorado hoje, né? Deixa aquela camiseta, né? Deixa aquela camisa. Posso ajudar? Pode, entra. Entra que eu tô precisando. Podem bater na minha porta com aquela camiseta. Posso ajudar? Pode, entra, vem me ajudar. É disso que a gente está precisando. Bem, meninas, endosso tudo isso que vocês falaram, viu? Elas estão certíssimas. Mas eu também quero deixar um recadinho para você, mamãe. Para você que está aí, de repente, vivendo uma situação complicada. Talvez você esteja, assim, se sentindo sozinha. Em meio a um diagnóstico do seu filho, em meio a uma maternidade inesperada, não foi bem isso que você planejou. De repente, o seu companheiro, o seu marido, seu parceiro não consegue ter o olhar que você precisa que ele tenha. E, às vezes, existem momentos que nós mães, né, todas as mães, se sentem sozinhas, tá bom? Não é só você. Então, eu queria dizer para você que você não está sozinha. Jesus Cristo está com você. Ele nunca vai deixar você sozinha. Confie nele. Vai na força do Senhor. Ele vai te dar forças para você conduzir aí todo esse momento, essa maternidade que com certeza é especial, porque não existe uma maternidade que não seja especial, tá bom? Ser mãe é um negócio muito especial. E se Deus colocou esse negócio especial aí no seu colinho, na sua casa, no seu tapete, tá? Na sua vida, receba com muito amor, sempre confiando e dependendo dele, que ele que vai te fortalecer, tá bom? Para você ser a mãe que o seu filho precisa. Bem, meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom vocês estarem aqui, compartilharem tanta experiência, de coração aberto. Obrigada. Elaine veio lá do sul aqui para nossa telinha. Elianai veio lá do Espírito Santo aqui. Muito obrigada, meninas. Que Deus abençoe. Abençoe a família de vocês, recompense a vida de vocês. Amém. E para você que ficou aqui com a gente até esse momento, muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que essa conversa, esse bate-papo tenha abençoado a sua vida. Se abençoou, compartilha, tá bom? Compartilha para que também possa alcançar aí muitos corações. Obrigada a você também que vai estar acessando esse conteúdo também. Espero que seja uma bênção para você. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até o próximo, se Deus quiser.
Música